Quando a Europa entrava em um processo de declínio de seu principal império romano, outras regiões do mundo se preocupavam em fortalecer sua sociedade e economia, desenvolvendo seu próprio mundo sem depender de ajudas romanas. O Império ou Reino de Axum ou de Aksum foi um reino africano que se tornou conhecido pelos povos da região, incluindo o Mediterrâneo por volta do século I. Localizava-se no território onde atualmente fica a Etiópia, bem próximo ao Mar Vermelho e ao Rio Nilo. As vilas e as aldeias cujos primeiros habitantes eram originários no sudoeste da Península Arábica e se tornaram economicamente potentes e independentes, compondo um rico e poderoso império. Sua cultura era diversa, e na região havia a crença de que o rei Salomão era o patriarca daquele povo, sendo o rei de Axum descendente direto do mesmo, crença essa compartilhada entre os monarcas axumitas. Desde aproximadamente o século IV a.C., os gregos chamavam de Etiópia a todos os países com população de cor preta, sem distinguir reinos nem países. Portanto, a Etiópia, segundo os gregos, poderia ser a Núbia do sul do Egito e Sudão, ou poderia ser o Império de Axum, que se concentrava nos arredores da Eritreia e ao norte da própria Etiópia, mas não há certeza histórica sobre isso. Por volta de 500 a.C., surgiu na área uma cultura pré-axumita, chamada Demet, com ligações culturais com o sul da vizinha Península Arábica. De fato, desde o segundo milênio a.C. até o século IV d.C., a região de Axum foi colonizada por imigrantes sabeus vindos da Península Arábica. A influência da cultura dos sabeus é vista na arquitetura e na língua do império, o Ge'ez, antiga língua semítica. A partir do século I, partindo da cidade de Axum, passaram a conquistar outras áreas próximas, cobrando tributos dos povos derrotados. A partir do século II, Axum já era uma potência, com um exército bem formado e treinado, além de comércio com diversas sociedades ao redor. Conquistaram várias cidades da Península Arábica e o reino de Kush, em aproximadamente 350 d.C., que também era conhecida como Nuba, que significa ouro na escrita hieroglífica, ampliando consideravelmente seu império, chegando a 1,2 milhões de quilômetros quadrados de extensão. A área da cidade chegou a cobrir 250 acres e estima-se que a população alcançou 20 mil pessoas no seu auge. A cidade de Axum foi aparentemente fundada por volta do ano 100 d.C., mas a região circundante é habitada há milênios. A terra de Punt, mencionada pelos antigos egípcios como fonte de mirra, localizava-se possivelmente na zona de Axum. A partir deste contexto, Axum foi sede de um dos estados mais poderosos da região entre o Império Romano do Oriente e a Pérsia, cujo poder estendeu-se do século I ao século XIII. Mas já no século II d.C., Axum já era uma potência, com um exército bem formado e por isso dominaram outras partes. O auge da cidade do Império de Axum ocorreu no século IV, quando o território controlado abrangia a atual Etiópia, o Alto Egito e parte da Arábia, no sul do atual Iêmen. O comércio marítimo, com rotas que chegavam até o Ceilão, era realizado através do porto de Adulis, na atual Eritreia. Relações comerciais foram mantidas com a então província romana do Egito desde o século I e com a Índia a partir do século III. O comércio continuou com o Egito e quase toda a África e Arábia, Síria e o Império Bizantino até o século VII, bem como participaram da conhecida Rota da Seda para a China. Os axumitas controlavam uma das mais importantes rotas comerciais do mundo e estavam em constante expansão, causando até receio em impérios europeus. Axum se tornou um grande centro comercial e urbano, atraindo diversas culturas do mundo para suas terras, acontecendo uma verdadeira mistura de povos, compostos de judeus, núbios, cristãos e até mesmo budistas. A desaparição do Império de Meroé por volta de 320 d.C. pode estar relacionada ao crescimento de Axum, que com isso pôde redirecionar o comércio de marfim do rio Nilo ao porto de Adulis. Sinal da importância econômica da cidade foi a cunhagem de moedas, que começou no século III e continuou até o século VII. Inclusive foi o primeiro estado africano a cunhar sua própria moeda por volta do ano 220, do reinado de Ensubi, e também, ainda no século III, criou seu alfabeto próprio para complementar o idioma já falado na região. O sistema político que vigorou no reino de Axum foi uma espécie de monarquia, tendo o Negus como rei e detentor de grande poder político. Durante os primeiros séculos do primeiro milênio depois de Cristo, foram levantados no campo de Maihedja grandes estelas de pedra que recordavam grandes reis. Essa prática, que durou até cerca de 330 depois de Cristo, terminou na época do rei Ezana, que converteu-se ao cristianismo. Em total, há 126 obeliscos em Axum, incluído o de maior tamanho conhecido, quase todos atualmente caídos e partidos em pedaços.
Contudo, sua arquitetura teve grande proeminência para além dos obeliscos. Construíram templos, igrejas e palácios. As casas dos habitantes comuns eram feitas de barro e as construções maiores eram feitas de pedra e argamassa de barro. A cristianização de Axum. Antes, geralmente se adorava objetos de natureza, árvores gigantes, rios, lagos, montanhas elevadas, animais, entre outros. Acreditavam que esses objetos abrigavam espíritos bons ou maus, aos quais se deviam consagrar oferendas anuais e sazonais. Os deuses Astar, Beher, Meder e Maren eram considerados deuses nacionais, e sua influência não foi abalada facilmente. Maren podia ser chamado de Zeus pelos gregos, ou Amon por um núbio egípcio. O livro Quebra-Negast, História ou Glória dos Reis, mostra a existência do judaísmo na Etiópia, e o grupo que o professava, inclusive, havia governado por um tempo, até a introdução do cristianismo, precedida ou seguida de uma transferência de poder para outros grupos. Segundo a história contada por Teodoreto, que se refere aos eventos como passando na Índia, um homem de Tiro, interessado em comerciar com a Índia, partiu em viagem com seus 2 sobrinhos. O barco, porém, foi atacado por bárbaros, que mataram quase todos a bordo. Seus sobrinhos, Edésio e Frumêncio, foram levados como escravos ao rei do país, que, percebendo sua inteligência, os promoveu a superintendentes do reino. Eles eram cristãos e continuaram servindo ao reino após a morte do rei e a ascensão ao trono do seu filho. Após algum tempo, eles pediram para voltar para seu país de origem e voltaram ao território romano. Edésio foi para Tiro, mas Frumêncio para Alexandria, onde informou que os indianos estavam ansiosos para ganhar a luz espiritual. Atanásio de Alexandria, o bispo, disse que não havia ninguém melhor que o próprio Frumêncio para a missão, onde nomeou como bispo e enviou-lhe de volta. Com base na história de Teodoreto e outras evidências, considera-se que o cristianismo foi adotado como religião estatal de Axum em 330, o que criou laços religiosos com o Egito, então cristão, e Constantinopla. O rei Ezana foi convertido ao cristianismo por Frumêncio, um monge sírio que foi mais tarde feito bispo pela igreja copta egípcia. A partir dessa época, os reis cristãos de Axum construíram palácios e igrejas. Entre estas, a primeira igreja de Santa Maria, levantada em finais do século IV, segundo uma lenda, na área de um lago que secou milagrosamente. Achados arqueológicos e antigos textos mostram que a cidade contou com palácios e casas nobres de pedra em vários andares, mas a maioria das moradas de Axum eram de barro e cobertas de palha. Segundo a tradição religiosa da Igreja Ortodoxa Etíope, recolhida na obra Quebra-Negast, foi de Axum que partiu Maqueda, a rainha de Sabá, para visitar o rei Salomão em Jerusalém. Ainda segundo a tradição, da união entre ambos nasceu Menelik I, que após visitar o pai, trouxe à Etiópia a Arca da Aliança, que até hoje estaria numa capela do complexo da igreja de Santa Maria de Sião. Para o rei Salomão de Israel, ela era a rainha de Sabá. Na tradição islâmica, ela era Balquis ou Bilquis. Flávio Joséfo, historiador romano de origem judaica, a chamou de Nicaule. Acredita-se que tenha vivido no século X a.C. Na Torá, uma tradição que narra a história das nações foi preservada em Bereshit 10, do que seria o livro de Gênesis 10 na Bíblia. Em Bereshit 10:7 existe uma referência a Sabá, filha de Raamá, filho de Cush, filho de Quem, que em árabe significa queimado ou quente. Seus descendentes povoam os países do sul, Etiópia, Egito, Arábia e Canaã. Os outros 2 filhos de Noé, Sem e Jafé, sendo que o primeiro, seus descendentes seriam os elamitas, assírios, arameus e os antepassados dos hebreus. E Jafé, seus descendentes seriam os que povoaram a Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo. Em Bereshit 10, 26 ao 29, há uma referência a Sabá listada ao lado de Amodá e outros. A questão sobre se a rainha de Sabá representaria um ancestral dos amitas ou dos semitas suscita debates passionais até hoje. Em 8 de maio de 2018, a Universidade de Hamburgo anunciou oficialmente que arqueólogos alemães, depois de uma pesquisa comandada pelo professor Helmut Ziegler, descobriram restos do Palácio da Rainha de Sabá, datado do século X a.C., em Axum, uma cidade sagrada da Etiópia, sob um antigo palácio real. Documentos oficiais, contudo, colocam a cidade de Axum como a capital onde se encontrava a corte da Rainha de Sabá. Decadência. A partir do século VII se inicia a decadência de Axum. Primeiro devido à instabilidade comercial causada pelas disputas entre bizantinos e os persas do Império Sassânida, e após 632, pela expansão dos domínios dos árabes muçulmanos. Apesar de que as relações com os muçulmanos foram inicialmente amistosas, a partir do século VII,
a ascensão da dinastia Almíada causou seu declínio final. Os árabes dominaram o comércio do Mar Vermelho, conquistando Adulis e cortando as rotas comerciais do Império de Axum. A produção agrícola caiu, provavelmente por problemas ambientais e de excessiva exploração da área circundante da cidade, que nos finais do século VIII foi reduzida a um vilarejo. As elites abandonaram a cidade, assim como os monarcas do antigo reino e líderes etíopes, que transferiram a capital ao sul, pois já viam os árabes como futuros dominadores da região, fato consumado até o século X. Apesar de haver mantido sua importância simbólica, especialmente religiosa, os líderes da igreja etíope deixaram a cidade na metade do século X. Após um longo período de obscuridade, Axum começa a reviver a partir do século XV. A igreja de Santa Maria de Sião foi reconstruída em 1404 e novos bairros de moradia foram criados no século XVI. Porém, em 1535 a cidade foi invadida e destruída pelo chefe militar somali Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi. Nos séculos seguintes, Axum foi vítima de pragas e gafanhotos, cólera e fome que dizimaram a população. Contudo, encerro a história do reino de Axum por aqui, já que a proposta do trabalho acadêmico era justamente contar a história do reino africano antes do período colonial. Entretanto, antes de terminar este vídeo, apresentarei a vocês algumas curiosidades relativas a este tema que me fizeram com que escolhesse esse reino. Primeiro, a Etiópia tem seu próprio calendário com 13 meses, por isso ainda estão em 2016. Segundo, os etíopes medem as horas de um dia com uma programação diferente. Para eles, o relógio começa quando o dia começa. Terceiro, é o único país africano que nunca foi submetido ao controle colonial. Quarto, a Etiópia é o berço do movimento Rastafari. Quinto, a primeira xícara de café na Etiópia levou à decolagem da indústria do café. Sexto, vários achados arqueológicos na região de Afar, na Etiópia, sugerem de alguma forma que o país pode ser de onde todos começamos. Sétimo, em 1960, um etíope chamado Abebe Bikila tornou-se o primeiro negro africano a ganhar o ouro nas Olimpíadas. Oitavo, a Bíblia etíope é uma das mais antigas e completas. Nono, em 1534, Miguel, o diácono da Igreja Ortodoxa Etíope, viajou para Wittenberg para se encontrar com Martim Lutero, ambos concordando que a Igreja Luterana e a Igreja Ortodoxa Etíope estavam de acordo uma com a outra em relação a muitas crenças e práticas doutrinárias. Décimo e último, o maior festival da Etiópia, Tinket, é um festival anual de 3 dias que homenageia o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Grato pela atenção até aqui e obrigado.